comentar aqui a infraestrutura do LCC Senapad. O LCC Senapad MG, na UFMG, ele é o Laboratório Multiusuário de Computação Científica. É um órgão da reitoria que se localiza no ISECS e tem uma infraestrutura visando oferecer computação científica de alto desempenho. Atualmente, ele contém esse supercomputador Veredas, que é uma máquina muito antiga, conseguida por um projeto FINEP, que financiou vários centros de processamento de alto desempenho no Brasil, chamados de Senapads, né? Hoje em dia, o supercomputador Santos Dumont ocupa o principal papel de ofertar computação de alto desempenho, e alguns dos Senapads ainda têm uma infraestrutura muito boa. Recentemente, o Senapad São Paulo se equipou com um supercomputador bastante razoável. Os outros Senapads ficaram muito para trás, então essa chamada da FAPESP é muito interessante, porque pretende equipar o Brasil com 4 centros de supercomputação. O supercomputador Veredas ele já está em manutenção, porque a gente conseguiu um auxílio FINEP, que já está contratado, mas ainda não recebeu os recursos, né, que deverão estar indo para a Fundep, de R$460 mil. Com esse recurso, a gente vai conseguir ter uma nova unidade de armazenamento, porque a antiga, além de ser pequena, não consegue funcionar mais, porque os discos estão deteriorados. A gente deve ter uma unidade de armazenamento de 216 terabytes em RAID 6. E a gente vai aproveitar para incorporar uma nova unidade de cálculo, contendo 48 cores de CPU na placa-mãe, 256 GB de RAM e uma GPU A40 de 10.752 cores. É uma máquina que poderia executar de 3 a 6 simulações de dinâmica molecular simultaneamente, né? A gente tem uma demanda muito grande para computação acelerada. A gente não tem isso muito na UFMG e é uma das coisas que é muito importante para dinâmica molecular, docking, experimentos com pequenas moléculas inibindo enzimas do coronavírus, por exemplo, e é a mesma tecnologia importante para o desenvolvimento de abordagens de inteligência artificial, a computação acelerada por GPUs. Então, é uma das coisas que, independentemente de qualquer projeto, a gente está tentando trazer para o LCC, porque você só começa a usar muito se você tem, né? E a gente não tem no FMG. A gente está instalando um HPCM, né, um HPE Cluster Manager, que é um sistema que consegue gerenciar os nós, recuperar os nós, reinstalar os nós, e os analistas estão sendo treinados, já foram treinados, na verdade, com ele, né? Então, a gente já consegue fazer isso. Atualmente, a gente está utilizando o Linux CentOS, mas a migração no meio de 2023 deve ser para o Rock Linux, porque o Rock Linux ele é suportado pelo gerenciador de clusters que a gente vem usando, né? Então, é uma máquina com nós pequenos, de 108 nós de 8 cores e 16 GB de RAM, 848 cores total, numa InfiniBand de 20 Gbps. Então, assim, vai servir muito para quem utiliza MPI, né, MPI, para distribuir o processamento. Bom, uma das coisas que é interessante nesse projeto é que, se a gente escolheu o LCC para a colocation, né, para a localização desse centro, a gente tem como contrapartida uma equipe que é necessária no projeto. O LCC atualmente tem 3 analistas, tem um técnico que tem perfil de administrador de toda a infraestrutura e 3 funcionários administrativos. A refrigeração, atualmente, ela é suficiente para o que tem no LCC hoje e, inclusive, para colocation de servidores que a comunidade talvez precise
colocar lá, né? Tem uma estrutura de Nubank de 50 kVA, antiga, mas funcionando, e a gente está fazendo um projeto para geradora para 2023, junto com o DEMAI. Talvez a gente consiga pagar com os recursos do ano que vem do LCC, mas hoje em dia tudo tem que ser feito por pregão e a gente já começou a articular um projeto para tentar colocar um gerador lá. Não temos gerador no momento, mas já estamos trabalhando no projeto para a colocação de um gerador. As redes internas são gigabit, a gente pretende, se esse projeto vencer, melhorar a rede internet, eu diria no máximo até 4 Gbps, porque é o limite do POP3, mas a gente está conversando com o POP3, com o Murilo, para tentar melhorar os equipamentos de rede para chegar a uma internet para Big Data no LCC, nesse novo núcleo de HPC. Nós estamos organizando uma sala de coworking e já estamos aprovando uma extensão. Ela se chama Inove LCC. Talvez ela seja importante nesse projeto, porque ele pede que haja uma alternativa de manutenção. O objetivo desse espaço de coworking é que vocês, docentes, todos nós, consigamos orientar um grupo de alunos para trabalhar lá e para oferecer algum tipo de serviço, né? Na bioinformática, a gente pode oferecer coisas para a saúde, mas em várias áreas são possíveis oferecer serviços até para a indústria, né? Para iniciativa privada. Então, esses alunos não precisam ter, nem o docente responsável precisa ter um CNPJ, seria feita uma oferta de prestação de serviços pela extensão. Quando houver um cliente, esses funcionários administrativos fazem a cobrança, o pagamento vai para a Fundep, os funcionários administrativos conversam com a equipe que produziu a análise para saber quanto cabe de ser recebido para cada um, informa para a Fundep, e a Fundep paga, então, professores e estudantes que não precisam ter CNPJ nem nada, eles vão ter uma bolsa com valor zero, e quando houver o cliente, eles recebem, né? Então, isso aí já está elaborado, está em aprovação, uma extensão e uma sala de coworking já está sendo montada. Falta um final de imobiliários, mas ela já tem espaço e cortinas e rede gigabit e já está em início de planejamento, né? E nós temos também uma sala, que era uma sala de seminários, e que nós transformamos numa sala de podcast. Se vocês forem ver no YouTube LCC Podcasts, a gente já tem lá 2 podcasts que a gente fez no estilo desses famosos Flow, etc., né? Uma mesa, microfones, a câmera filmando de frente, entrevistador, convidados, e é um formato muito interessante para divulgação científica, para projetos de extensão, para debates, para dar suporte, né? Por que a gente está localizando lá? Porque a gente consegue ter o suporte dos analistas e dos funcionários administrativos para a organização, para ligar, para desligar, para fazer os cortes, né? Então, a gente habilitou a equipe para esses podcasts, estamos iniciando, pretendemos ter uma sala, um estúdio muito mais profissional. Bom, a gente tem um site, que é o www.lccufmgbr, que é o nosso contato, onde vai ter credenciamento de usuários, etc. Mas a gente já está com um portal de ferramentas em construção. Em breve a gente vai estar inaugurando já a nossa primeira ferramenta lá. É uma máquina que já está no ar, vocês podem testar, ela se chama portal.senapad.fmg.br. Por que a gente começa a se chamar de Senapad nesse momento? Porque aí a gente tenta atender não só ao FMG, mas às universidades mineiras e às universidades, as instituições de ensino superior federais também. Então, essa máquina, Portal Senapad FMG-BR, ela já tem uma condição de validar o acesso via navegador mesmo, né, para todas as instituições federais de ensino superior da Confederação Café. Por meio da Confederação Café que vocês acessam periódicos da CAPES, por exemplo, né?
e são autenticados pelas universidades que fazem parte da confederação. Então, esse portal de ferramentas, né, que, claro que vai migrar por causa da minha proximidade com a bioinformática, vai ter muito serviço de bioinformática, mas pode ter serviços de todas as unidades, né, de todos os interesses, e esse sistema ele consegue evitar que o acesso seja internacionalizado, né? Nós não vamos ter gente da China ou da Índia bombando o uso das ferramentas. Então, a gente restringe o portal às universidades brasileiras. Claro que a gente consegue inserir usuários convidados, mas, basicamente, essa máquina portal ela já autentica todos os usuários das instituições de ensino superior brasileiras por esse sistema, né? Por detrás desse portal, várias máquinas, inclusive a Veredas, mesmo sendo antiga, vão conseguir pegar alguns jobs para executar e reproduzir o resultado, então, na máquina portal para consumo para as pessoas, né? Então, assim, isso é um grande foco do LCC, independentemente desse projeto, o LCC vai organizar um portal de ferramentas acessado por autenticação dessa maneira. E o acesso via SSH, aí é um assunto mais LCC, mais para o UFMG, mas embora a gente possa incorporar outras pessoas também, a gente está usando já o Microsoft AD, já está implementado no LCC, de tal maneira que a gente usa as credenciais da minha UFMG. Nosso objetivo é atrair para o uso das máquinas do LCC, independentemente desse projeto, todas as pós-graduações, né? A gente as pós-graduações de todos aqui já tem, os alunos já têm senha e usuário e senha já definidos, que é o usuário e senha da minha UFMG. Caso a gente tenha que incorporar um aluno de iniciação científica da PUC, por exemplo, ou pessoas da Fiocruz, pessoas da PUC, a gente já usa esse mesmo sistema para adição por meio de CPF. Né? Então, o usuário ou é usuário da minha FMG ou é usuário do CPF. Né? Então, é assim que a gente pretende fazer o acesso às máquinas e a inclusão dos usuários, né, por meio desse sistema, migrou de um analista especializado em incluir usuário e dar acesso para, na verdade, eles estão sendo adicionados. É claro que existe o formulário, né, para captar os dados, mas a inclusão mesmo no sistema migrou para as TAIs, né, para as servidoras administrativas. Elas conseguem adicionar com um painel de controle muito simples do Microsoft AD, os usuários, atribuí-los ao uso daquelas máquinas. Né? Então, isso facilita muito a administração. Muito bem. Bem, enquanto Senapad, o LCC participou como Senapad MG dessa rede que está sendo mostrada, né? E atendendo a Minas Gerais, e a gente sabe que esses Senapads estão sucateados, o Sol de São Paulo está funcionando muito bem, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é a principal máquina que está consumindo muito a demanda de todos. Mas o CESUP, no Rio Grande do Sul, também tem uma infraestrutura muito boa, estão em crise os dois Senapads do Recife, de Fortaleza, bastante sucateados, né? E então eu acho que é plausível que muitas dessas 4 aplicações tenham uma conexão com a rede de Senapads. A gente não tem isso definido a priori, mas é plausível que haja uma atuação do tipo Senapad. Nós aqui no LCC vamos tentar atender a UFMG através do LCC, que é o laboratório multiusuário da UFMG, mas também pretendemos incorporar o mais rápido possível pesquisadores que são, inclusive, nossos colaboradores de Viçosa, de Lavras, de Berlândia, de Ouro Preto, enfim, as universidades e instituições mineiras, incluindo aí Fiocruz e PUC também. A PUC já está utilizando alguns dos nossos computadores através do acesso via CPF. Muito bem. Esse projeto FAPESP, ele tem uma infraestrutura dele, né? Ele vai ter um coordenador, que eles pedem que seja alguém ligado à computação ou computação de alto desempenho, um subcoordenador
que é uma pessoa que tem que ser ligada mais com o interesse de representar usuários, né? Usuários de computação, pode ser, por exemplo, alguém de bioinformática, e existe uma outra coordenação técnica, né? Essa coordenação técnica, o que a gente está vislumbrando é que pode ser oferecida pelo coordenador do LCC. Então, é um projeto de 7 anos, então pode-se discutir, inclusive, a sucessão da coordenação do LCC para ter sempre uma pessoa afinada com esses interesses, né, com o interesse de vocês. Então, esse projeto tem que organizar um conselho gestor, né, próprio dele. Existe um conselho gestor no LCC, que tem alguns representantes, mas esse conselho gestor desse projeto provavelmente tem que ser mais amplo, trazendo as necessidades científicas, né? E eu acho que talvez possa ser bastante amplo, há um limite lá, mas é uma outra figura que é necessária para esse projeto. Só que a gente já tem um interesse no LCC, a gente precisa disso independentemente desse projeto, então fica o convite para a constituição, com essa comissão, com quem vai participar desse projeto, de um grupo de pesquisa CNPq, porque o LCC Senampad, ele precisa de pesquisadores todas as vezes que ele vai para a FAPEMIG pedir um supercomputador, todas as vezes que ele faz um projeto FINEP, e ele não tem a infraestrutura de pesquisa associada, ele só apresenta o serviço, mas ele não tem as pessoas com a demanda, com a criatividade, com a cogestão, com a demonstração de interesses do que é necessário. Então, fica a ideia aqui de montar um grupo CNPq, né, como um grupo de pesquisa. Todos sabem que a gente pode participar de vários grupos, então a ideia seria participar também de um grupo de pesquisa que tem as demandas para a evolução da pesquisa com computação de alto desempenho. A gente sabe que existe demanda de paralelismo, a gente sabe que existe uma demanda muito grande de GPU e não está atendida no Estado, mas não temos como atender. Hoje, no presente momento, a gente tem 3 a 5 GPUs já funcionando no LCC e pretendemos, através do pregão, comprar mais umas 8 no final do ano e estabelecer o mínimo de computação acelerada por GPU no final desse ano. Mas esse interesse que é importante aí. Eu acho que a gente precisa ter pesquisadores com utilização de computação acelerada, tanto nas simulações de dinâmica molecular, estrutural, informática e tudo mais, quanto também em física, né? Quanto também em inteligência artificial, né? A gente só vai conseguir desenvolver inteligência artificial se a gente tiver as máquinas, porque os nossos estudantes mais jovens prontamente vão conseguir fazer cursos, disciplinas e utilizar essas abordagens, mas a gente precisa ter a máquina junto, né, para desenvolvimento. Então, a ideia é ter esse grupo CNPq, independentemente, e ele pode ser coincidente com esse conselho gestor, ou não, mas nós precisamos, de qualquer maneira, no LCC, ter a aproximação de pesquisadores, e a ideia é constituir um grupo de pesquisa CNPq, além de oferecer também a infraestrutura da extensão. Quem quiser participar da extensão, pelo menos potencialmente, e ver a possibilidade de desenvolver algum projeto com alunos para ofertar serviço, assim que a inovação, a Inove LCC for aprovada dentro de algumas semanas, o Senex já consegue adicionar o nome de todos nós, de todos vocês, para participar da extensão. Então, esses 2 convites ficam aqui no âmago dessa proposta, para a gente ter computação científica associada ao LCC por meio da aproximação de pesquisadores também, né? Então, a gente começou a fazer uma cotação que, é claro, que vem das demandas que a gente já tinha, né? E a gente tem mais ou menos essa infraestrutura proposta para o projeto, e é claro que se alguém tiver alguma necessidade, pode ser incorporado, né? Bom, eu vou começar por uma unidade de storage que é moderna,
tá? Ela não é o que a gente usa hoje. Ela se chama Cluster Store, é uma máquina Cray que tem um sistema lustre. Essa máquina ela consegue paralelizar o processo de salvar. E quando ela tem que recuperar um disco também, que é porventura queime, ela recupera em uma velocidade muito maior, quase 10 vezes maior do que numa máquina normal. Mas o mais importante é o paralelismo. Ela consegue ter um fluxo de gravação na ordem da InfiniBand da nossa Veredas, 20 Gbps, por exemplo, né? Então, é uma coisa mais para o futuro e permite com que você tenha muitos nós executando e salvando no storage sem ter latência, né? Porque é uma unidade com paralelismo. Ela deve chegar a 2,5 petabytes no nosso orçamento preliminar. Bom, a fila GPU, que está aqui à esquerda, a gente pretende ter 8 nós, na verdade, estamos cotando, com 48 cores de CPU e uma placa aceleradora de 10.750 cores CUDA, que é a NVIDIA A40, 256 GB de RAM. A ideia é conseguir rodar experimentos de simulação de dinâmica molecular, mais ou menos entre 18 e 36 dinâmicas moleculares conseguem ser rodadas nessa fila GPU. Então, não é uma fila monstruosa nessa capacidade, mas é muito interessante e eu acho que consegue acelerar bastante a demanda extremamente reprimida nesse tipo de computação. Bom, a gente sabe que tem uma necessidade de muitos cores para paralelismo. A gente está tentando alcançar numa fila de CPU, né? Um total de 2.000 CPUs, né? 2.000 cores, 2.000 threads, né? Para execução de trabalhos de alto desempenho. Então, até 2.000 cores. Nós temos usuários da física que já indicaram que precisam ficar com esses 2.000 cores por alguns dias. A gente sabe muito bem como controlar a gestão desses cores, né? Se tiver uma pessoa usando 2.000 cores por 2 meses, nós sabemos dar um comando que congela o job dessa pessoa por alguns dias, por exemplo, 4 dias, o que é suficiente para esvaziar toda a fila que a gente possa ter de espera, né? Aí depois a gente retorna com esse job. Então, os analistas serão muito bem treinados para gerenciar o uso, inclusive dando equivalente a um sig-stop e sig-count, né? Uma máquina Linux, né? Segurar um job e retorná-lo. Então, a gestão da fila de espera, inclusive, pode ser feita, claro, né, em coordenação com o pesquisador que está utilizando a máquina toda, né? A gente, claro, conversa com ele, fala assim, a situação é essa, podemos congelar seu job por 4 dias? Podemos, então isso vai esvaziar a fila, aí depois a gente retorna, né? Então, para isso é muito importante você ter uma gestão dos analistas. E a gente pretende ter uma fila de inteligência artificial, a máquina top nesse momento é essa Apollo 6500, onde a gente pretende ter 128 cores em cada uma, com 2 TB de RAM e 8 GPUs A100, no caso, conectados por NVLink. Isso significa que essas 8 GPUs, dentro de cada máquina dessas, elas funcionam como uma só, né? Esse NVLink é uma banda de comunicação entre as GPUs que praticamente agrupa elas todas. Então, para a mineração, realmente seria um equipamento que vai chamar os seus alunos para produzir nisso daí, né? Então, certamente eles podem se interessar e podem desenvolver se a gente tiver a máquina. Então, basicamente, isso deve ser o suficiente para nos atender e é muito próximo do orçamento final. Nós estamos cotando com algumas empresas para poder entender se a gente consegue aumentar, diminuir, configurar, como que a gente conseguiria fazer, né? Então, seria mais ou menos isso a proposição para a infraestrutura.